Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse quadro Leitura Acompanhada e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à leitura que iniciamos do capítulo 7 do livro Fique Rico Mesmo Começando Tarde, de David Beck, certo? Nós paramos na página 91, se você ainda não tem um livro eu vou deixar o link aqui na descrição aqui desse vídeo, aqui no meu canal do YouTube, para que você possa baixar e acompanhar a leitura juntamente comigo. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Na página 91, vamos começar a ler a subseção desse capítulo 7 do livro Fique Rico Mesmo Começando Tarde, de David Beck, que diz como as consultorias de crédito se aproveitam de milhões de consumidores. Esse tema é muito interessante e também muito atual e merece nossa atenção para que nós não venhamos a nos cair nesse tipo de armadilha. Vamos lá, iniciando a leitura. Um dos piores exemplos desse tipo de fraude envolveu a Amerit Debit, INC, com base em Maryland, nos Estados Unidos. Até o seu colapso em 2004, sob uma saraivada de processos, incluindo uma ação movida pela FTC, Federal Trade Commission. A Amerit Debit foi uma das mais conhecidas empresas de administração de dívidas dos Estados Unidos, gastando 11 milhões por ano em propaganda na TV e na internet, definindo-se como, abre aspas, amiga de consumidores em crise, fecha aspas. A Amerit Debit alardeava ter atendido mais de 400 mil clientes. Na verdade, segundo a FTC e muitos outros querelantes, incluindo órgãos oficiais dos estados de Illinois, Minnesota, Missouri e Texas. A propósito, para quem não sabe, querelantes é aquela pessoa que processa outra no âmbito criminal. É chamada de querelante. E a pessoa processada no âmbito criminal é chamada de querelado. Continuando a leitura. A Amerit Debit extorquiu milhões de dólares de milhares de pessoas, enganando-as a respeito dos pagamentos e fingindo ser uma organização sem fins lucrativos, quando na verdade o seu único objetivo era ganhar dinheiro para os fundadores, como várias que existem por aqui. Segundo os processos, a Amerit Debit prometia ensinar os clientes a administrar o crédito, mas não fornecia orientação alguma. Limitava-se a inscrever todo mundo em planos administrados por uma empresa com fins lucrativos chamada Debt Workers, que era do fundador da Amerit Debit, Andres Puckey. Além disso, embora alegasse não cobrar nada no início, a Amerit Debit sempre embolsava o primeiro pagamento mensal do cliente como, abre aspas, contribuição, em vez de passá-lo para os credores. Cuidado com as soluções rápidas. Mas a Amerit Debit não era uma empresa típica. Mesmo assim, tenha muito cuidado ao escolher uma consultoria de crédito. O importante é ser realista a respeito da dívida no cartão de crédito. Você não vai resolver seus problemas do dia para a noite. Você deve ter levado um bom tempo para se enrolar nessa dívida. Agora, é muito provável que leve um bom tempo para se livrar dela. Página 92. Quem está acompanhando a leitura, vamos lá, acompanha aí. Com isso em mente, cuidado com, abre aspas, especialistas que dizem ter algum tipo de solução mágica para os seus problemas de crédito. Além disso, os órgãos de defesa ao consumidor recomendam atenção aos seguintes sinais de alerta ao escolher uma consultoria de crédito. Primeiro deles, altas taxas. Uma empresa que cobre mais de 50 dólares, aqui no Brasil, gira em torno de mais de 250 reais, no início, e mais de 25 dólares, que aqui no Brasil gira em torno de mais de 100 reais, mais de 125 reais, melhor dizendo, considerando o dólar a pouco mais de 5 reais, por mês para implementar e manter um plano de gerenciamento de crédito. Tem provavelmente intenção de explorá-lo. Outro mau sinal é a imprecisão ou a relutância ao falar das taxas que cobra. Como eu falei no vídeo anterior, para quem está endividado, se endividar mais ainda é um tiro no pé.
Se você quiser obter informações sobre como se sair de uma dívida, você deve buscar pessoas que de forma voluntária e altruísta possam lhe ensinar a sair dessa situação sem lhe cobrar absolutamente nada por isso. Ou lhe cobrar a médio e longo prazo depois que você sair da dívida. De que maneira? A pessoa lhe ajuda a você quitar suas dívidas e quando você estiver trabalhando e rentabilizando por si próprio, você paga pela ajuda que obteve. Isso é uma coisa que eu nunca vi em canto nenhum ninguém fazer, nunca vi ninguém se predispor a isso. No máximo, quando a pessoa apela e chega ao cúmulo do desespero, alguém vai lá e faz uma doação para que a pessoa saia daquela dívida, cuja doação nunca é de graça. A pessoa às vezes doa filmando que está fazendo isso por você para se promover na internet, para tentar viralizar, para tentar ganhar seguidores, para tentar ganhar algum outro benefício em relação ao benefício, a doação, a caridade que está lhe fazendo. Ou, em outras hipóteses, a pessoa tenta ter algum proveito pessoal da pessoa que está ajudando. Seja um proveito financeiro futuro, seja alguma questão em relação à própria pessoa em si, por algum âmbito moral ou sexual. Continuando, segundo ponto. Malho de vendas. O, abre aspas, consultor que atende o telefone não deve ler um texto pronto. Se ele tentar vender agressivamente a ideia de um futuro empréstimo para, abre aspas, consolidação, desligue. Terceiro ponto. Funcionários comissionados. As melhores consultorias de crédito são organizações sem fins lucrativos cuja única motivação é fazer o melhor por você. Funcionários que ganham comissão pela adesão de clientes tendem a se preocupar mais com a própria remuneração do que com as dívidas dos clientes. Isso é óbvio. Aqui no Brasil também isso é muito comum, gente, em relação àquelas intermediadoras ou conciliadoras de crédito, que é aquelas empresas ou consultorias que intermediam a fazer uma negociação entre quem deve e de quem tem a dívida, né? De quem tem o crédito. Então elas fazem uma intermediação tentando fechar um acordo. E desse acordo que elas fecham, elas ganham uma comissão. Então elas não estão preocupadas com o cliente em si, em tirar aquela pessoa da dívida, nem tampouco de fazer com que o credor receba seu pagamento. Elas estão preocupadas em fechar negócios que, a partir do momento que elas fecham o negócio, elas tendem a receber uma comissão por aquilo que acordaram entre as partes. Logo, quando esse tipo de empresa age na dinâmica do mercado, eles estão preocupados com o próprio lucro e não com a resolução do problema entre as pessoas que estão numa dívida, numa relação de finanças. Portanto, fiquem atentos em relação a isso. Se o negócio proposto por esse tipo de empresa que intermedia o crédito entre o devedor e o credor não for viável para o credor de forma concreta e que você não possa se comprometer a pagar a dívida, não feche acordo. Eles são intermediadores. Porém, todo intermediador que vai mediar uma negociação, ele não pode se inferir, se intrometer e decidir pelas partes o que vai ser melhor para ambas ou não. Eles precisam deixar claro para que ambas as partes decidam por elas próprias o que é melhor para elas em conjunto. Na prática, gente, isso não acontece. Eles impõem o que deve ser feito pelas partes, indicando inclusive o que pode ou não acontecer na justiça, o que pode ou não acontecer perante o fisco, perante a receita e por aí vai. Cuidado com esse tipo de informação e com esse tipo de conduta que você pode agravar uma situação que já está ruim e ir para outra pior. Continuando. Anúncios agressivos. Isso é o quarto ponto da página 92 para quem está acompanhando a leitura aí, tá? Não se deixe enganar por anúncios na televisão ou na internet que prometem a solução de todos os seus problemas. Antes de contratar uma consultoria de crédito, pegue referências com amigos e parentes. Busque informações em grupos de defesa ao consumidor. Segunda, essa é a outra subseção desse capítulo. Como encontrar uma consultoria de crédito em que possa confiar? Já falei no vídeo anterior, e se você não assistiu, vai lá dar uma assistida antes de dar continuidade a esse vídeo, mas vou repetir agora, que quando você está endividado, a última coisa que você tem que fazer é se endividar com outra coisa, seja lá qual for.
Consultoria de crédito, se é que existe aqui no Brasil, isso é uma furada. A todo momento há pessoas, principalmente agora nesse período pós-pandemia, que ainda tem muitas pessoas endividadas. Há várias promessas na internet de pessoas prometendo ajudar outras as pessoas a deixarem de se endividar. Seja por linhas de crédito, seja por oferecimento de trabalho, seja por oferecimento de formas de compensação de dívida. Enfim, vocês precisam ficar atentos se esse tipo de ajuda é acompanhada de alguma cobrança de algum valor, tá? E por quanto tempo, ou de alguma assinatura, de algum contrato que vai lhe deixar endividado com essas outras pessoas por um determinado tempo. Fiquem atentos em relação a isso e, na dúvida, não feche contrato com ninguém. Na dúvida, não passe seu dinheiro como experimentação ou garantia para nada. Você vai acabar sendo lesado e se vai ficar sem ter como ressarcir o pouco dinheiro que você tinha e que deveria ter sido investido para pagar a dívida que você tinha. Então vamos lá. Página 93. Já no finalzinho da página 93 para a página 94. Consumidores em busca de uma consultoria que os ajude a se livrar das dívidas estão diante de um problema real. É praticamente impossível diferenciar as empresas honestas das fraudulentas por meio de um anúncio na TV ou de um rápido telefonema. Então, como encontrar uma boa consultoria? A melhor maneira de encontrar uma agência confiável de consultoria de crédito é por meio de indicações. Como observei acima, se você tem amigos ou parentes que usaram uma consultoria de crédito, converse com eles. Nada supera a experiência pessoal e um cliente satisfeito. É uma ótima recomendação. Se você não conhece ninguém que já tenha usado uma consultoria de crédito, ou se só conhece gente que não gostou da empresa que escolheu, procure um serviço de referência. Isso não significa que você não deva fazer uma pesquisa por conta própria. Entre outras coisas, você deve ler com cuidado qualquer acordo escrito que lhe peçam para assinar. O acordo deve descrever detalhadamente os serviços que serão prestados, quanto você deverá pagar por eles, quanto tempo levará para ter resultados e a natureza exata de qualquer garantia que seja oferecida, além do nome legal e do endereço da organização. Em outras palavras, você não pode negociar com uma pessoa que você não conhece, que você não identifica, que você não sabe o nome completo, que você não sabe onde possa localizá-la. Isso acontece aos montes pela internet, de pessoas prometendo ajuda, prometendo linhas de crédito, prometendo lhe oferecer um trabalho, prometendo várias coisas, sem nem ao menos expor o próprio rosto perante a você numa conversa. Cuidado em relação a isso. Verifique se os seus credores estão dispostos a trabalhar como essa agência. Se estiverem, verifique regularmente se a sua dívida está sendo paga. Verifique a ficha de agência em órgãos oficiais. Além disso, como observou o CEO da Bankrate.com, um importante site de informações financeiras, é bom fazer uma visita à agência para ver se ela realmente existe. Se você nem precisa visitar, gente, basta você pegar o nome da empresa, o endereço e fazer uma simples pesquisa na internet. Pelo Google Maps você vê se a empresa existe lá ou não. Pelo CNPJ da empresa você vê quanto tempo, você consegue saber na internet quanto tempo ela está aberta, qual o nicho que atua, a razão social e assim por diante. Para evitar deslocamentos com transporte, visto que ninguém se teletransporta de graça, ninguém se transporta de graça e nem se teletransporta de um lugar para outro. Então, é melhor você tomar medidas minimamente cabíveis e criteriosas, até para perder seu tempo e seu dinheiro. Continuando. Princípio-chave para ficar rico começando tarde, no capítulo 7. Aqui ele elenca vários pontos desses tais princípios. Vamos para a leitura delas. Embora uma consultoria de crédito legítima possa ser de grande ajuda, essa é uma indústria que foi invadida por uma onda de fraudadores. Nenhuma novidade. Segundo ponto. Os planos de gerenciamento de dívidas podem lhe salvar a vida, mas não servem para todo mundo. Eu comentei sobre isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, dá uma assistida lá. Cuidado com, abre aspas, especialistas que dizem ter uma solução rápida
para todos os seus problemas de crédito. A melhor maneira de encontrar uma consultoria de crédito confiável é por meio de indicações. Para quem está acompanhando tudo até agora, sabe que não existe companhia de consultoria de crédito confiável nesse mundo. Não existe. Até agora nunca apareceu. Se alguém encontrou, por favor, coloque aqui nos comentários para eu verificar, que talvez eu possa precisar. Mas eu espero que não, porque particularmente eu sou muito comedido com as minhas próprias despesas, mas para imprevistos financeiros ninguém está preparado, né? Danos, falcatruas também ninguém está preparado, então a gente sempre tem que se precaver. A gente vê bilionários se endividando com condições de pagar o que deve. Imagine nós, de classe média, cidadãos comuns. Então temos que ficar atentos em relação a isso. Consulte sempre órgãos oficiais antes de decidir por uma agência. Passos da ação para ficar rico. Retomando os princípios que discutimos no capítulo 7, eis o que você tem que fazer agora mesmo para ficar rico mesmo, começando tarde. Risque cada passo que concluir. Aqui ele colocou um checklist para as pessoas verificarem o que fizeram, o que ainda devem fazer para seguir as recomendações que ele colocou no livro. É interessante essa dinâmica porque prende o leitor no conteúdo do livro e o instiga a ler o próximo capítulo para saber também o que existe de recomendações no fim do próximo capítulo. Isso é uma estratégia que a gente chama de marketing editorial, para prender o leitor no livro e não ficar aquela coisa tão enfadonha de leitura, sem que o leitor faça alguma coisa, escreva alguma coisa, participe do conteúdo, da dinâmica que está sendo ensinada no livro. Então, ele diz aqui, se decidir usar uma consultoria de crédito, atenção aos sinais de alerta descritos nas páginas 88 e 89. Peça indicações a amigos e parentes. Verifique a ficha da agência. Tudo que ele já falou, só colocou na forma de um checklist. Agora vamos ao seu plano de poupança, fique começando tarde. Aí ele fala aqui, você já avançou um bom pedaço, parabéns. A essas alturas, o seu fator café é uma coisa que eu já comentei em outro vídeo. Já deve estar turbinado, o que significa que você assumiu o controle do que gasta e está a caminho de transformar as dívidas passadas em riqueza futura. Com essa base sólida, é hora de começar a turbinar as suas economias, aprendendo a se pagar primeiro, bem depressa. Bem, pessoal, finalizo aqui a leitura do capítulo 7. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura acompanhada, desse vídeo. E até o próximo vídeo. Lembrando a vocês que eu não vou ficar só lendo esse livro. Às vezes eu pego um capítulo de um outro livro, pego para dinamizar e não ficar tão enfadonho na leitura somente em um livro. Então eu leio capítulos de vários livros, por vezes trago trechos específicos de livros para a gente fazer comentários e leituras específicas. Portanto, essa é a minha humilde contribuição para ensinar e motivar a todos vocês para o hábito saudável da leitura. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Obrigado por sua atenção até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!